Olá, todos bem? Meu nome é Misato, sou trabalhadora da casa, né? Estou aqui novamente para ter esse prosseguimento do nosso trabalho do Evangelho, né? Como sempre digo, Jesus faz um convite com o Evangelho para que a gente entenda todos os ensinamentos dele na obra que Kardec nos deixou também, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, hoje nós vamos estar apresentando o capítulo 8, Bem-aventurados puros de coração. Os itens são: deixe que venham a mim as criancinhas, pecado por pensamento, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos, se a mão de vocês é motivo de escândalo, corte-as. As instruções dos espíritos nós temos: deixem que venham a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Nesse capítulo, eu vou estar dividindo em duas partes, né? Então, a primeira parte de hoje é a introdução mesmo, né? Da explicação do capítulo. As instruções dos espíritos eu vou deixar para o próximo vídeo no próximo mês, tá? Acompanhe. Tá? Então vamos lá. Deixem que venham a mim as criancinhas. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Trouxeram a Jesus algumas crianças para que eles as tocassem. E, como seus discípulos, afastaram com palavras rudes aqueles que haviam trazido. Jesus repreendeu-os, dizendo: deixam que venham a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que assemelham a elas. Em verdade, eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança não entrará no reino de Deus. E, depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo suas mãos. Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. As explicações aí, né, desse pequeno trecho do Evangelho. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. E por isso que Jesus usa a infância como um símbolo desta pureza, como usou antes para o símbolo da humildade. Essa comparação pode parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança é um espírito antigo e que traz, ao renascer, as imperfeições das existências anteriores, das quais ainda não se libertou. Somente um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Porém, a comparação de Jesus é exata no ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo manifestar ainda nenhuma tendência para o mal, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus nos diz de maneira definitiva que o reino de Deus é para as crianças, mas sim para aqueles que se assemelham a ela. Olha que importância esse capítulo nos traz. A pureza da criança, ela é inata, ela é dela, né? O entendimento que ela tem com a vida, né? O passar do tempo, do desenvolvimento intelectual e espiritual, é uma coisa que a gente tem que ser muito presente na vida dessas crianças. Né? Por isso que os pais têm um ponto muito importante neste desenvolvimento. Né? Então, o espírito também, ele tem que ter esse desenvolvimento nesta vida encarnada. Né?
E quem vai dar esse sustento, este apoio e esta orientação são os pais, né? Então eles têm esta missão com cada espírito que se coloca nesse mundo material, né? Então as crianças são puras mesmo, elas têm que estar aprendendo. Sim, pode trazer situações até de uma vida passada, sim, mas elas estão aqui novamente para estar aprendendo e desenvolvendo. Cada espírito vem com uma missão aqui no nosso plano. Então deveremos então, né, nós espíritos encarnados, fazer toda essa sustentação, orientação, né, e realmente fazer essa evolução, tanto por espírito dos pais como o espírito da criança, né? Temos um papel muito importante. No fundo, todos nós temos aí uma evolução, um desenvolvimento para estar nesse mundo encarnado, né? Tudo que a gente entende sobre o desenvolvimento, essa questão da evolução, vem com esta aprendizagem de todos os ensinamentos que Jesus nos dá, né? Quais ensinamentos? Principal, o amor. Então, neste capítulo, ele fala muito da questão do adultério, das mãos não lavadas, corte as mãos, né, que não são puras, né? Olha só, Jesus, como ele sempre nos ensinou, né, por parábolas, ele nos faz realmente pensar nessas palavras duras, né, que ele usa, né? Então o adultério a gente não pode entender na palavra em si, né? E Jesus explica no Evangelho, né? A palavra adultério deve ser entendida aqui com um sentido mais abrangente e não apenas no sentido de quem atrai seu esposo ou sua esposa. Jesus empregou muitas vezes para designar o mal, o pecado e todo o qualquer mau pensamento, como por exemplo nessa passagem: porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras dentre esta geração adúltera e pecadora, eu também me envergonharei dele, quando vier acompanhado de santos anjos na glória do meu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também nos pensamentos, pois aquele que tem puro de coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, mesmo no pensamento, porque não deixa de ser um sinal de impureza. Então, olha só. O que Jesus quis dizer? Que não adianta você ter aquela, fazer aquilo por uma obrigação, se realmente você não faz aquilo com amor, né? Então, nesses pontos que Jesus quer nos mostrar que a pureza da criança, da infância, é pura, é verdadeira, porque a criança não tem maldade, né? Então, por isso que a referência aí que Jesus dá nesse capítulo é a infância, é a criança, né? Quando fala das mãos lavadas, que passa sobre a questão mesmo que acontece de um episódio, um evento que Jesus é convidado e as pessoas comentam: nossa, Jesus nem lavou as mãos, né? Não importa, o que importa que ele coloca aqui é que o exterior não faz a diferença. O que importa é o que está aqui, né? O que está no seu coração. O que você entende é que aquilo é um verdadeiro feito com amor, né? Então, assim, tem situações nesse capítulo também que fala escândalos, né? Se a mão de vocês é motivo de escândalo, corte. O que quer dizer isso? Todo motivo, aparentemente, que você não acha que aquilo não é pro bem, corte, né? Tipo, cortar realmente uma relação. Você está presente, você vê, mas você não participa daquela coisa porque você acha que aquilo não é bom para você, né? Para você e para as outras pessoas. Não é porque todo mundo está falando, né? Você tem que entrar
nesta energia, não há necessidade. Né? Então, porque a mente humana também faz que você entre naquela energia ruim e você não consegue tentar sair dela, né? Então entramos numa situação da doença, vivemos da doença e estaremos ali criando cada vez mais situações não benéficas para nós. Então aprenda a cortar, né? É isso, dentro desse capítulo, que Jesus quer nos explicar. Né? Vou ler um outro trechinho importante que fala sobre o escândalo, né? No sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou decoro de uma maneira ostensiva. O escândalo não está na ação em si, mas na repercussão que ela causa. A palavra escândalo está sempre associada à ideia de um certo tumulto ou confusão. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, pois seu orgulho sofreria com ele e sua reputação ficaria diminuída entre os homens, desde que suas maldades não sejam descobertas e quando basta para que suas consciências fiquem tranquilas. Estes são, segundo as palavras de Jesus, os sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro. É muito amplo o significado da palavra escândalo, frequentemente utilizada no Evangelho, motivo porque às vezes ela não é compreendida. Escândalo não é somente o que ofende a consciência alheia, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. São também todas as más ações praticadas de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado afetivo do mal moral. Então, faça o bem, mas faça o bem com amor. Né? Não faça só de aparência. Faça porque você acredita no amor de Deus. E aí, vamos na expectativa da segunda parte do nosso trabalho de hoje. Né? Conto com vocês no próximo mês para a segunda parte deste capítulo. Certo? Então, não deixe de dar nosso joinha, né? Compartilhe esse vídeo, né? Que isso vai nos ajudar a cada vez mais, né? Semear o amor de Deus. Muito obrigada por hoje. Até mais.